Bem, Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, por mais um ajuntamento. Senhor Jesus. E nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Vamos continuar, irmãos. 2 Coríntios, né? Dando continuidade, capítulo 7, do versículo 5, a gente lê até o final, até o 16. Amém? Diz assim: porque chegando-nos à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos à vossa saudade, ao vosso pranto, ao vosso zelo, por mim aumentando assim o meu regozijo. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, para que, da nossa parte, nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quando cuidando não não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristado. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que velita, em toda deste prova de que estades inocente nesses assuntos. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que o fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fique envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebesse, com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Senhor Jesus, Senhor, esta noite, Senhor, queremos confessar, Senhor, que nós não somos nada, Senhor, nós não somos ninguém, somos pó e cinza, Senhor. Senhor, por isso vem, Senhor, nos encher, Senhor, com a tua vida, Senhor, com teu espírito, Senhor, para que possamos, Senhor, ser canais que leve a tua palavra, Senhor, que leve a tua pessoa, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, vem ser com quem fala, Senhor. Senhor, também vem ser com quem ouve, Senhor, porque nós não somos nada. Senhor, nós necessitamos de Ti a todo momento, Senhor, a todo instante. Senhor, por isso, Senhor, nos perdoa, Senhor, e nos lava com o teu sangue precioso, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Eu não sei porquê, mas eu creio que para mim essa foi a parte mais difícil, né, que eu vi. Eu achei muito difícil fazer isso aqui. Mas o Senhor é conosco, né? O Senhor é conosco a todo instante, né? Senhor Jesus. Nesse versículo 5 ele diz assim, né? Porque chegando-nos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Então a gente vê aqui que Paulo, né, ele diz da sua própria boca que ele não tinha alívio, né? A todo tempo ele estava com dificuldades. E a gente vê que a dificuldade não era só a questão de dificuldade no corpo, né? Mas também era na sua alma.
né? E também até no espírito, né? A gente vê no capítulo 4, versículo 8 até o 10, 4, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. No capítulo 4 ainda, versículo 16 e 17, ele diz assim: por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, né, se renova de dia em dia. Né? Então, ele tinha essa questão de estar sofrendo, né? Diz até lá, quando a gente viu, né? Que ele não tinha alívio. Mas aqui ele vem dizer assim, né? Por isso, não desanimemos. Né? Pelo contrário, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, né? Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Né? Então, mesmo com as dificuldades, né? Aqui, ó, capítulo 6, versículo 4, ele diz assim, ó, já no finalzinho do versículo 4, ele diz assim, aqui, ó, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, o versículo 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, no trabalho, na vigília. Então a gente vê aqui, do versículo 4, aflições e angústias, isso é na alma. E depois ele vem dizer na questão privações, açoites, prisões e tantas outras coisas, é no seu corpo. Então ele tinha sofrimentos no seu corpo, né, e na sua alma. E no capítulo 2, versículo 13, 12 e 13, só o 12, né? Senhor Jesus. Ele diz assim, capítulo 2, diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, né, e uma porta se me abriu, Senhor, 13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então ele tinha também até essa questão no seu espírito, aqui, né? Nessa situação, que ele estava esperando, no começo da carta a gente viu isso, né? Que ele estava esperando a chegada de Tito, e Tito não chegava, né? E Tito não chegava, e ele ficou desesperado, né? Ele diz assim: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Então ele tinha esses temores, né? Como ele diz, né? Lutas por fora, temores por dentro. Isso aqui, no caso, ele está falando do corpo e da alma. Mas também ele também não estava tranquilo também no seu espírito, né? Até a chegada de Tito, que a gente vê justamente nesse capítulo, né? Quando Tito chega, aí ele se alegra, né? E a gente vê depois, né, que ele se alegra não só com a chegada de Tito, mas também com o que Tito traz, né? Com as notícias que Tito traz. Senhor Jesus. Versículo 6 do capítulo 7. Senhor Jesus. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Senhor Jesus. Então aqui ele teve, vamos dizer, um alívio, né? Aqui ele teve esse alívio, apesar dele dizer assim, olha, a gente não teve nem alívio, mas quando o Tito chegou, a gente se alegrou. Né? E aqui é interessante que ele diz que é com a chegada de Tito, mas ele diz assim, ó, porém Deus. Né? Nós, irmão, temos que confiar todo instante no nosso Deus. É Deus quem nos dá todo o alívio, né? Capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Né? Deus é quem nos consola. A todo tempo o Senhor está nos consolando. Né? Quando nós temos dificuldades, né, o Senhor está todo tempo ao nosso lado. Né? Paulo Morinha, quem lembra, quem às vezes fala na questão daquela música, né? Que fala sobre a questão da pegada na areia, né? Que diz que o camarada lá, quando estava na alegria, o Senhor estava do lado dele, aquela coisa toda. Mas quando está em dificuldade, ele começa a reclamar porque só tem uma pegada na areia. Aí ele imagina que seja dele, né? E nós sabemos que depois a história diz que
era o Senhor carregando ele. Então é isso que o Senhor faz conosco. Né? Nas dificuldades, o Senhor está conosco. A todo tempo, o Senhor está conosco. Seja na alegria, né, ou nas dificuldades. O Senhor está conosco. E ele é o Deus que de toda consolação. Não só o Deus de toda consolação, mas no mesmo capítulo, né, o versículo agora 9, o 8 e o 9. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveu a Ásia. Vamos para o 9, que é mais. Versículo 9. Diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia, né? Então, esse nosso Deus, ele não é apenas o Deus de toda consolação, mas é o Deus daquele que já não tem mais nenhuma esperança, não tem mais nem o que consolar. Né? Já morreu. Mas ele diz que é o Deus que ressuscita os mortos. Não há mais esperança. Né? Não há mais consolação. Mas aí nós temos o Deus, que ele é o Deus de ressurreição. Né? Que pode voltar tudo aquilo, né? Voltar dos mortos, né? Trazer o dos mortos, fazer com que a pessoa se torne o quê? Viva, né? Nos dá essa ressurreição. Então o Senhor está todo o tempo conosco. E ele não é só o Deus de toda consolação, mas ele é o Deus que ressuscita os mortos. Né? Senhor Jesus, versículo 7 de capítulo 7. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E não somente, né, com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos à vossa saudade, ao vosso pranto, ao vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Né? Nesse capítulo aqui, a gente vê, né, porque todos os outros versículos que a gente viu, desde o primeiro versículo da primeira carta, né, de Coríntios, a gente vê que tem muitas pessoas que eles se opunham ao ministério de Paulo, se opunham ao que Paulo falava, né? A gente sempre vê isso, né? Mas a gente esquece, né, daqueles, né, que, como a gente viu lá no capítulo 1, versículo 11, que fala sobre, que eles assim, que eu que veio alguns da casa de Clói, né? E me informou, você está fazendo isso, aquilo. Então ele começa a falar isso. Então a gente esquece que também tinham aqueles que eram aqueles que tinham o coração voltado para Paulo, que tinham as coisas voltadas, o coração, né, voltado para o Senhor, né? Que eram aqueles que ouviam o que Paulo dizia, que realmente tinham um amor pelo que Paulo falava. E a gente vê também aqui, né, que o versículo 8, que ele diz assim, ó: porquanto, ainda que vos tenham contristado com a carta, né, essa carta aqui é a primeira carta ao Coríntios, né, que é a primeira carta, como a gente falou em uns dessas mensagens, a primeira carta não é a primeira, mas a segunda carta. Então essa carta que Paulo está falando é que eles se contristaram, que foi a primeira carta. Né? Eu acho que os irmãos lembram, né? Diz assim, o outro, né? Porquanto, ainda que vos tenham contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Então, a gente vê que essa carta, ela assim, alcançou o seu objetivo. Né? A gente vê esse final desse capítulo aqui, que os irmãos perceberam, né? Alguns irmãos perceberam o que estavam fazendo, né? Qual a situação que eles estavam. E aí eles começam a voltar os olhos para Deus. Eles começam a voltar ao Senhor. E aí é por isso que no 3, né, no 14, versículo, né, no 12 também, né, Paulo vem falando a questão de que os irmãos agora estão ouvindo o que ele tem falado. Né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então essa carta houve assim uma reação, né, dos irmãos. Diz assim, o versículo 9 e o 10, diz assim: agora me alegro, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para o arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo
produz morte. Então, ele vem falar nessa questão de que, no versículo 8, ele diz que ele tinha se arrependido, né? Em parte, porque tinha falado muito severo com os irmãos. Até que os irmãos chamam dessa carta a carta severa, né? Mas aí ele depois assim, mas eu não me arrependo não, porque houve um resultado, né? Houve um resultado e vocês agora vocês tiveram um arrependimento, vocês ficaram tristes, mas foi por um breve tempo, porque vocês se entristeceram, mas foi segundo Deus. E o arrependimento segundo Deus que traz arrependimento. E uma tristeza segundo o mundo traz morte. Eu peguei alguns versículos, são duas histórias que a gente conhece. Senhor Jesus. Versículo Gênesis, capítulo 4, versículo 13. Senhor Jesus. A gente conhece dessa história, eu só peguei só esse versículo, mas nós conhecemos, né, que foi quando Abel e Caim, né, o Senhor, Adão com certeza deve ter falado alguma coisa sobre a questão de sacrifício para os dois, e Abel, ele sacrificava os animais, né, que ele criava, né, que naquele tempo nem se comia, né, animais. Então, o que Abel fazia era criar os animais exclusivamente para servir a Deus, né? E Caim, ele ofereceu o melhor da terra, né? E quando o Senhor aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim, aí numa das falas de Caim foi isso, né? Disse assim, então disse, né, Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, posso suportá-lo. Então, esse arrependimento, ele se arrependeu, né? Caim se arrependeu, né? Mas o arrependimento dele, ele disse que ele não podia suportar, né? Era algo assim que era muito forte, né? Ele saiu da presença de Deus, né? Então, ele gerou morte para Caim, né? Senhor Jesus. Outro exemplo é, né, em Mateus 27, Senhor Jesus, versículo 3 ao 5, nós também conhecemos essa história. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus foi condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, ele se arrependeu, mas ele é um arrependimento, como Paulo fala aqui, né? Segundo o mundo, que trouxe morte. Né? Senhor Jesus, ele disse até, né, que foi o que? Remorso. Ele teve remorso. Né? Então, foi um arrependimento que lhe trouxe morte. Né? Arrependimento segundo o mundo. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No capítulo Senhor Jesus, capítulo 5 Senhor Jesus, deixa eu ver. E Atos, capítulo 2. Não coloquei. Senhor Jesus. Atos, capítulo 2, 37 e o 38. Ouvindo eles, essa história foi logo após o Senhor ele ter, né, ressuscitado. O Senhor já tinha morrido, ressuscitou, e aí Pedro começa a pregar para aquelas pessoas, né, ali no meio, né, eu não sei, né, Deus o sabe. Talvez tivesse aqueles que tenha cuspido no Senhor, que tenha batido no Senhor, né, que tinha falado, né, crucificai-o, né. E talvez tivesse até um dos soldados, né? Eu não sei, Deus o sabe. Mas o que ele fala? Diz assim, ouvindo eles, isso aqui depois que Pedro termina de pregar, né? A palavra, né? E diz assim, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? O que a gente vai fazer, irmãos? Agora, né, eu cuspi nele, eu bati nele, eu escarneci dele. O que é que a gente vai fazer? A gente está perdido. Né? Versículo 38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos. Arrependei-vos segundo Deus, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Não importa o que você fez.
você foi um soldado que crucificou o Senhor, você bateu o Senhor, você cuspiu, você escarneceu dele, né? Arrependei-vos, né? E diz assim, ó, para a remissão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. O 39, eu acho que tem um diz, amém. Era só a questão que dizia, eu acho que deve ser mais para baixo. Que fala que nesse dia, né, foram 3.000 almas foram convertidas. Né? Senhor Jesus. Deixa, baixa para baixo, Maria, para ver. O 40. 41. Pronto. Então, os que eles aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 mil pessoas. Né? Então, não importava o que eles tinham feito, eles estavam lá naquela hora da crucificação do Senhor. E aí eles, desesperados, perguntam: o que faremos, irmão? Aí Pedro diz: arrependei-vos, né, para serem cancelados, né, os vossos pecados. Então, arrependimento segundo Deus traz vida, né? Arrependimento segundo o mundo traz morte. Senhor Jesus, versículo 11 e 12 de capítulo 7, diz assim: porque quando o cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristado, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vedita, em todas essas provas de estardes inocentes nesse assunto. Senhor Jesus. Aí ele diz assim: portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, né? Nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Ele está se referindo dessas duas pessoas, né? Ele diz assim, que não foi por causa de que fez o mal, nem por causa do que sofreu um agravo. Ele está se referindo àquela questão do pai, né? E do filho, que houve aquela questão do filho namorar com a mulher do pai, né? Que ele diz assim, que nem no meio dos incrédulos a gente vê isso. E vocês estão fazendo isso. Aí Paulo vem dizer assim, olha, não foi por essa questão em si, diz assim, mas para que a vossa solicitude, né, a sua dedicação, né, a nosso favor fosse manifesta diante de Deus. Ou seja, olha, nós somos representantes de Deus. Né? E quando eu escrevi aquilo, não foi só apenas para vocês verem o que você está fazendo, nem a situação do rapaz lá, mas para que a igreja voltasse para Deus. Né? Para que a igreja visse, né, onde estão pisando, né, o que estão fazendo. Vocês têm que voltar. Né? Senhor Jesus, reconciliar, né? Capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, 5:20, ele diz assim, de sorte, né, que somos embaixadores em Cristo, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, ele queria, né, que ele se voltasse para Deus, reconciliasse com Deus. Os irmãos tinham se desviado. Estava naquela situação, né, que a gente voltamos a falar, né, que eles tinha a mesa do Senhor, né, tinha a festa, né, do amor que eles diziam, e aí quem levava mais só comiam mais, né, e comiam aquilo que ele levava. E os irmãos que levavam menos, comiam menos, né, comiam só aquilo. E eles também tinham a questão de não esperar pelos irmãos, mas chegavam lá e se banqueteavam, né, como a palavra fala, né, e que nós já vimos. Né, se banqueteavam e não se importavam com os irmãos mais pobres, mas eles viam só o seu próprio umbigo, né, viam só assim, né, depois a minha foto, né, depois a minha família e depois os irmãos, né, lá no finalzinho. Então, eles tinham essa questão, né? Então, o que Paulo queria é que eles se reconciliassem com Deus, voltassem, né? Senhor Jesus, como tem lá em Apocalipse, né? Arrependam-se, né? E voltem à prática do primeiro amor, nas cartas, né? E o Senhor está sempre dizendo naquelas cartas, né? Arrependei-vos e voltai, né, Senhor? Vejam onde vocês caíram. Senhor Jesus. Versículo
é o 13 do capítulo 7. Foi por isso que nos sentimos confortados e acima dessas nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Né? Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, né, que Tito, ele foi, a gente também vê até no versículo 15, né, que ele foi bem recebido pelos irmãos. Né? E a gente vê também no versículo 15, a parte que a gente vai ler, que ele, Paulo, ele falou bem de Tito para os irmãos. E falou dos irmãos, né, bem dos irmãos para Tito. Né? E ele disse que quando ele chegou lá, ele foi bem recebido, né? Foi assim, ele diz até, muitos mais nos alegra, né, pelo contentamento de Tito, né, cujo espírito foi recriado. Né? Os irmãos, vocês assim, receberam o irmão com muita alegria, né, como se fosse uma brincando, né, uma brincadeira, os irmãos estavam sempre contentes, né, com ele. Então ele foi e também a questão de quando o Tito traz essas notícias, né, as boas notícias. Então aqui Paulo ele se alegra, né, e diz assim, o início do 3, né? Foi por isso que nos sentimos confortados e acima dessas nossa consolação, muito mais nos alegra pelo contentamento de Tito, né? Então eles se alegraram a princípio pelo que Tito tinha falado e depois sobre a questão de como os irmãos estavam se comportando, né, com a carta. E depois ele diz assim, a gente muito mais nos alegra também, né, pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Então o que Tito trouxe, né, foi assim coisas muito boas, né, com relação à carta e com relação a como ele foi recebido. Senhor Jesus. Do 14 ao 16 a gente lê agora, amém? Senhor Jesus. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fique envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto, né, cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebesse com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então a gente vê aqui, né, no 15, né, ele diz assim, e o seu entranhável afeto, o entranhável afeto de Tito, né, cresce mais e mais para convosco. Né? Então Tito, ele gostou tanto de lá, né, que ele diz assim, rapaz, lá é maravilhoso, né? Aqueles irmãos que de fato receberam a vida de Deus, eles estão assim, tão seguindo, né? Senhor Jesus, né? E ele disse que os irmãos também eram obedientes com relação às coisas que Paulo tinha falado. Eu creio que sejam aqueles irmãos lá da casa de Clói, né? Do início do capítulo 1 de 1 Coríntios, né? Que ele vem falar desses irmãos. Então Paulo ele se refere, eu creio, a esses irmãos e alguns poucos, né? E também aqueles, né, que conseguiram ver onde eles estavam. E aí voltaram, né, reconciliaram com o Senhor Jesus. Né? E aqui eu queria falar um pouco, não sei se é mudando de assunto, mas eu achei interessante essa questão de Tito, né, de Tito, na questão do que ele falava e do que ele falou para Paulo, né? A questão de como nós temos nos comportado, o que a gente tem falado, as pessoas têm assim acreditado, né? Porque tem pessoas que mentem tanto que quando ela fala a verdade, a gente não sabe se ela está dizendo a verdade ou se está dizendo a mentira, né? E às vezes ela mente tanto que você, a todo tempo, você pensa que ela está dizendo mentira, né? Mesmo sendo verdade. E a gente vê que quando Tito chega, né, que fala, Paulo, ele atenta aquilo tudo que Tito diz, né, como verdade, né? Porque ele com certeza ele era idôneo, né, para aquilo. E também quando ele chega lá, né, que Paulo tem falado bem dele para os irmãos com certeza receberam ele, porque ele falava, né, coisas agradáveis, né, coisas verdadeiras, né? Senhor Jesus, né? Aí eu queria ver com os irmãos, a gente viu até, foi quinta-feira, né, Salmo
39, 1 e 2, Maria. Salmo 39. Diz assim, né? Diz comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na presença, estiver na minha presença o ímpio, né? Volta, Maria. Então aqui ele diz que enquanto estivesse na presença do ímpio, ele guardava sua boca para que não falasse, vamos dizer assim, besteira, né? Falasse demais coisas que não existem, né? Então eles punha mordaça na boca, né? Tinha cuidado de falar, né? No versículo 2, ele diz assim: emudeci em silêncio, calei acerca do bem e minha dor se agravou. Então aqui já é o contrário, né? Se ele permanecesse calado nas coisas do bem, né, o que acontece? A minha dor se agravou. Então eu fiz essa referência com o Tito porque quando a gente fala coisas ruins, né, a gente tem que colocar a mordaça nas nossas bocas para não estar falando coisas ruins, mentirosas, né? E quando for as coisas boas, a gente tem que falar. Nós temos que abrir a nossa boca para levar o nosso Deus para as pessoas que ainda não têm o Senhor. Né? Abrir nossas bocas e dizer o quanto o Senhor tem feito por nós. Nós vimos até ontem essa questão de que nós temos que proclamar o nome do Senhor. E quando nós proclamamos o nome do Senhor, nós estamos proclamando a vida de Jesus, né? Nós estamos proclamando aquilo tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor Jesus, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 21. Senhor Jesus, pois o que nos preocupa é proceder honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Senhor Jesus, então essa é a nossa vida, irmãos, diante de Deus, nós temos que ter uma vida assim, digna dele, né? Senhor Jesus, todo mundo, né, quer andar com Deus. Mas será que nós temos algo assim feito, né? Buscado a Deus para que ele queira andar conosco, né? Porque o Senhor lhe anda por causa do seu grande amor, né? Mas nós temos que agradar ao Senhor para que ele queira andar conosco, Senhor Jesus. Então essa questão de Tito, né, que eu vi, né, que eu vi essa questão de que ele falava, eu digo assim, mas quando eu estava lendo assim, mas se ele tivesse falado outras coisas, né? Ele foi assim fiel naquilo que ele tinha escutado, né? E foi fiel também naquilo que ele levou para os irmãos, e foi fiel naquilo que ele trouxe dos irmãos até Paulo. E aí a gente vê também essa questão de que essa carta que Paulo escreveu, né? Ela surtiu efeito e trouxe alguns irmãos de volta a Deus, né? E nós, né, precisamos também estar todo o tempo indo, né, de volta a Deus. Amém, irmãos. Aleluia.